pouquinho sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Calma aí, Kleber, que eu já falo um bom dia para a gente começar a gravação. Ai, pessoal, eu vou vendo alguns nomezinhos aqui, rostinhos de alguns nas fotos aqui, me dá uma saudade da nossa sala de aula, né? De bater um papo no intervalo. Mas enfim, vamos que vamos. Desculpem minha cara de sono, porque eu estava há alguns dias ajudando a minha irmã, que teve bebê. Então, assim, dormindo bem pouco à noite. E estou me recuperando agora, repondo um pouquinho. Essa noite estava em viagem, estava vindo de lá para cá e aí a cara de sono é inevitável. Mas eu passei uma basezinha aqui para tampar a olheira. Eu imagino que vai ser só esse pessoal que já chegou aqui, então eu acho que dava até para a gente começar já, para que a gente não demore mais, já que a gente tem um certo tempo aqui no aplicativo e antes de cair. Não tem mais esse tijolo encapado. Ótimo. Então vamos começar. Só um minuto. Vai lá, Kleber. Se você quiser, vou falar bom dia aí agora. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um encontro da disciplina de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre a eficácia e aplicabilidade das normas jurídicas. Esse não é um conteúdo difícil, ele é mais um pouco esquemático mesmo. Até no final eu deixei um mapinha mental assim que dê para a gente resumir o que a gente está falando hoje. Então, não vai ser nada complexo, não é um conteúdo bem estrutural mesmo do conteúdo teórico constitucional. Só um minuto que eu estou com um probleminha aqui para passar. Ótimo, consegui. A primeira coisa que a gente tem que fazer em relação a esse conteúdo é diferenciar a eficácia jurídica da eficácia social, ok? A eficácia jurídica, se vocês lembrarem um pouquinho disso aqui lá em GD, nós falamos sobre essa distinção. A eficácia jurídica acontece quando nós temos o preenchimento de alguns requisitos. Significa que a norma está apta a produzir os efeitos na ocorrência de relações concretas. Aqui nós estamos falando de normas que são válidas e vigentes. Então, nós temos normas que cumpriram os requisitos e, por isso, têm eficácia jurídica, ou seja, existem no mundo jurídico, estão aptas a produzir efeitos. Agora, a eficácia social, ela decorre da necessidade de aplicação dentro da sociedade e pelos órgãos, pelas instituições, assim como os agentes públicos. Então, a eficácia social da norma está mais vinculada até ao termo efetividade, que relaciona ela à produção concreta dos seus efeitos, de fato, dentro da realidade social. Então, a norma pode ser eficaz juridicamente, mas não ser eficaz socialmente. Então, ela pode ser válida, vigente, mas não ser aplicada na sociedade, portanto, não tem eficácia social. Então, a eficácia social se verifica ali nessa hipótese de a norma ser vigente e efetivamente ser aplicada dentro dos casos concretos. Essa distinção é muito mais teórica, mas é porque aqui nós vamos falar sobre a eficácia jurídica das normas constitucionais. E aí nós vamos, então, analisar as diversas classificações aqui que existem em relação a essa eficácia das normas constitucionais. Eficácia e aplicabilidade, as duas caminham juntas. Essa daqui é uma estruturazinha da classificação, e isso aqui vai ajudar já vocês bastante, depois vocês voltem, memorizem, não ficou muito bonito assim, porque eu fiz aqui no Word, mas basicamente estrutura o conteúdo da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais. As normas têm eficácia plena, contida e limitada. Essa é a classificação quanto à eficácia. E aí, dentro de cada uma delas, existe uma distinção em relação à aplicabilidade dessas normas. Por exemplo, a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. A norma de eficácia contida, ela tem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Então, essa distinção é que geralmente costuma ser cobrada em concursos, em relação à eficácia da norma e qual é a sua aplicabilidade. Primeiro, eu já quero ressaltar, toda norma jurídica tem eficácia, mesmo que seja apenas uma eficácia vinculatória
das normas infraconstitucionais, do poder constituinte, mesmo que seja apenas uma eficácia que vincule o respeito ao conteúdo constitucional. Então, toda norma jurídica tem eficácia. No entanto, a eficácia se distingue entre eficácia plena, contida e limitada. Vamos começar falando sobre as normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que elas são autoaplicáveis. Elas estão, no momento em que são de fato promulgadas, elas estão aptas a produzir os seus efeitos. São aquelas normas da Constituição que, no momento que entram em vigor, estão aptas a produzir os seus efeitos, como está aqui no texto. Eu peço desculpa se vocês ouvirem algum barulho de martelo aqui atrás. Não era programada essa interferência. Se começar a trabalhar demais, me avisem que eu mudo o ambiente aqui em casa. Mas as normas, então, de eficácia plena, elas são classificadas quanto à aplicabilidade direta, imediata e integral. Vamos distinguir. A aplicabilidade direta, bom, vou ter que pedir uma pausa aí para vocês. Vou mudar o ambiente aqui para não atrapalhar esse som. Não sei se estava atrapalhando, mas enfim, né? Antes que piore, a gente continue em outro ambiente. Isso aí é home office. A gente improvisa na hora. Voltando, então. A norma que tem aplicabilidade direta é aquela que é aplicada diretamente dentro de um caso concreto. Aquela que tem aplicabilidade imediata, acontece essa classificação em imediata, porque não há nenhuma condição para que ela possa, de fato, ser aplicada. Não tem nenhuma pré-condição para que, de fato, ela possa produzir seus efeitos. E a norma que tem aplicabilidade integral não pode ser restringida por outra lei. Se for, ela será inconstitucional. Então, eu já trouxe esse conceitinho aqui, porque muitas vezes vocês vão encontrar no livro só falando sobre direta, imediata e integral, não fala o que quer dizer, e aí você não entende muito bem a distinção entre cada um deles. Então, a norma constitucional de eficácia plena, ela tem plenitude de efeitos, por isso que o seu nome é norma constitucional de eficácia plena. Então, situa-se predominantemente entre os elementos orgânicos da Constituição. Que elementos são esses? São aqueles que estruturam o Estado dentro do texto constitucional. Dispõe sobre a sua organização, sobre as instituições. Então, dentro dos elementos orgânicos da Constituição, nós temos principalmente normas constitucionais de eficácia plena. Não necessitam de providência normativa posterior ali, né? Não precisa de uma outra providência normativa para que ela possa ser aplicada de fato. Deixa eu só conferir o chat aqui, que tem gente mandando mensagem. É para lembrar o período de obras. Exato, Tavaiane. É exato mesmo, que eu saía da sala irada lá com o pessoal das obras. Mas peguem isso aqui que eu acabei de falar, sobre normas constitucionais de eficácia plena, e a gente vai voltar nesse assunto. Eu só preciso que vocês entendam a diferença entre plena, contida e limitada. Depois a gente faz um apanhado. Fica mais fácil. Agora, na hora que você olha, parece difícil. Mas eu trago exemplos também para simplificar esse conteúdo para vocês. Por exemplo, normas constitucionais de eficácia plena. Nós temos ali, existem muitos outros, tá? Mas esses são alguns exemplos. O artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não precisa de uma outra norma para que, de fato, esse conteúdo tenha eficácia. Ele tem eficácia imediata, direta. Artigo 17, parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Eu preciso de uma outra lei que venha de fato a ser produzida para que isso aqui tenha eficácia? Não. Olha, a partir do momento em que essa norma está presente na Constituição, ela tem eficácia. Por quê? Porque ela está dizendo que os partidos políticos não podem utilizar organização paramilitar para que eles possam funcionar ou no seu desenvolvimento. A vedação está expressa, ela tem aplicação imediata, direta. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Vejam que são conteúdos que eles trazem essa organização do Estado, essa estrutura orgânica da Constituição Federal.
Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Então, já está definindo a Constituição dizendo que aquilo ali é de competência do município. Vejam, está trazendo isso de uma maneira que ela pode ser aplicada imediatamente, né? É uma norma autoaplicável. E artigo 230, parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Veja, se não existir uma outra norma que fale sobre o modo como que essa gratuidade vai ser aplicada, isso não retira o direito, isso não impede que essa prescrição seja aplicada imediatamente. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Pronto, está ali previsto, não precisa de mais nada para que isso de fato possa ser aplicado. Só conferir o chat. Próximo. Normas constitucionais de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia contida, resumidamente, são aquelas que, no momento da produção, elas têm eficácia plena, mas podem vir a ser, essa eficácia pode vir a ser restringida. Eu tenho um exemplo clássico que eu vou citar aqui para vocês depois. São normas que, embora tenham condições de, quando da promulgação da nova Constituição ou dela entrada em vigor através de uma emenda à Constituição, enfim, produzir os seus efeitos. Então, quando elas são promulgadas, elas têm toda a capacidade para produzir os seus efeitos. Mas poderá haver a redução de sua abrangência num momento posterior. Então, pode vir a surgir uma outra norma que restrinja os efeitos dessa norma constitucional. Por isso que ela é chamada de norma constitucional de eficácia contida. São aquelas que regulam os interesses relativos a determinado assunto, mas possibilitam que a competência discricionária do poder público restrinja esse determinado assunto, esse determinado tema. Quanto à aplicabilidade, ela também tem aplicabilidade direta, porque ela é aplicada diretamente ao caso concreto. Imediata, porque também não há nenhuma condição para que a sua aplicação de fato aconteça. Veja, ela inicia-se com a eficácia plena e ela pode ser posteriormente restringida. E ela também é não integral. Lembra que a eficácia plena era integral, essa é não integral. Por quê? Porque ela pode ser restringida por uma lei infraconstitucional ou pela própria Constituição Federal. Observação ali nós temos. Enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia plena. Então, ela surge como uma norma de eficácia plena, podendo vir a ser restrita posteriormente. Enquanto esse fator de restrição não surgir, ela tem eficácia plena. E outra observação é porque Michel Temer tem na sua obra a classificação essa classificação como norma constitucional de eficácia redutível ou restringível. Esse é o termo que ele utiliza e alguns doutrinadores seguem a classificação dele. Então, prestem bem atenção. Se vocês virem numa prova o termo redutível ou restringível, lembrem-se da norma constitucional de eficácia contida. Eu acho que esse termo até ajuda mais a memorizar, já que é exatamente assim que ela acontece. Ela tem eficácia plena, mas ela pode ser redutível ou ela pode ser restringível. Então, lembrem-se dessa classificação que é apontada por Michel Temer. Exemplo clássico que se aplica a nós, que estamos na área jurídica. Artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, que fala o seguinte: assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perceba que a própria Constituição disse, ela deixou claro que essa era uma norma constitucional de eficácia contida, porque ela disse: olha, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é garantido, mas devem ser atendidas as qualificações profissionais que a lei vier estabelecer. Então, você é livre, mas você precisa respeitar, ter aquela qualificação que a lei vier a estabelecer. Ou seja, garante o direito ao livre exercício profissional, mas uma lei, como, por exemplo, no nosso caso, o Estatuto da OAB, nós somos restringidos devido ao Estatuto da OAB, que normatiza a profissão de advogado,
pode restringir para que nos casos, por exemplo, nós, para nos tornarmos advogados, a gente tenha que ser aprovado no exame de ordem. Então, a Constituição não garante o livre exercício? Sim, mas a Constituição também deixa claro que a qualificação profissional pode ser estabelecida, há essa necessidade de qualificação profissional que será estabelecida através de uma lei, que pode vir a restringir essa garantia. Isso daqui já foi analisado pelo STF, inclusive, numa ação de análise de constitucionalidade, e sim, ela foi considerada constitucional, previsto ali de acordo com os termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. O que a lei infraconstitucional fez nesse caso, é claro, num patamar de hierarquia, a Constituição está acima, com certeza, né? Foi reduzir a amplitude do direito constitucionalmente assegurado. Lembrem-se que na norma constitucional de eficácia contida, nós temos a Constituição, que dá uma ampla garantia, e nós temos a possibilidade de uma outra norma ou de uma reforma, por exemplo, na Constituição, que venha a restringir. Então, aqui nós estaríamos restringindo a garantia. Isso é importante para distinguir essa norma da norma constitucional de eficácia limitada, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Artigo 170 diz o seguinte, parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. A todos. Todos podem desenvolver qualquer atividade econômica. Uma garantia ampla. Independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Percebam que, nesse caso, a Constituição trouxe a ampla garantia, mas trouxe também a possibilidade de uma lei vir a estabelecer regras. Então, ela trouxe, salvo nos casos previstos em lei. Por exemplo, o livre exercício da atividade econômica precisa respeitar diversas normas, como, por exemplo, as normas que tendem a evitar o abuso da atividade, como, por exemplo, alguns critérios como o cartel, algumas coisas que podem vir a acontecer e que vão fazer com que a atividade econômica entre em risco. Então, todos podem exercer atividade econômica, salvo nos casos previstos em lei, que pode ser estabelecido regras. Então, podem ser previstas limitações a essa garantia. Enquanto as normas constitucionais de eficácia limitada, essas são aquelas que, de imediato, no momento que a Constituição é promulgada, ela não tem o condão de produzir os seus efeitos. Então, ela está na Constituição, ela vincula o poder, as normas infraconstitucionais, assim como o poder constituinte também derivado a respeitar o seu conteúdo, mas ela não tem essa aplicabilidade imediata a partir do momento que ela foi promulgada. Ela precisa de uma norma regulamentadora infraconstitucional que vai ser editada, né, por órgão competente, por autoridade competente previsto na Constituição, para que, de fato, seus efeitos sejam produzidos. Nós temos uma previsão constitucional, mas essa previsão não tem aplicabilidade imediata. Enquanto não vier a existir uma lei que estabeleça a maneira da aplicação desse conteúdo, ele não vai produzir os efeitos esperados. Então, vai estar presente na Constituição, vai receber efeitos mínimos ali, mas ele não vai produzir os efeitos finalísticos, aqueles que são de fato esperados dele. Só para trazer o que está aqui no trecho, são aquelas normas já listas aqui, normas que de imediato, no momento que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de norma regulamentadora infraconstitucional. A aplicabilidade dessa norma, então, é indireta, imediata e reduzida ou diferida. Veja que já mudou tudo do que nós estávamos vendo anteriormente. Nós vimos antes normas diretas, imediatas e integrais ou não integrais. Agora nós estamos vendo normas constitucionais que têm eficácia, aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Por que indireta? Porque ela não é aplicada diretamente ao caso concreto. Ela traz uma proteção, mas de fato esse conteúdo, para que seja aplicado, precisa de uma norma que vai vir de fato, estabelecer os padrões, o modelo de aplicação desse conteúdo. Mediata. Há necessidade da existência de uma lei para mediar a sua aplicação
e reduzida ou diferida, porque ela depende de complementação. Sem complementação, não atinge os seus efeitos finalísticos. E aí, há uma certa observação pela doutrina que diz o seguinte, aquilo que eu já disse lá no comecinho da aula. Toda norma constitucional tem efeitos, mesmo que efeitos mínimos. Lembrem-se disso. Toda norma constitucional tem efeito. Às vezes não vai encontrar, como por exemplo na norma constitucional de eficácia limitada, os seus efeitos finalísticos. Observa-se ali, então, que as normas constitucionais de eficácia limitada produzem um mínimo efeito. Contam com a chamada eficácia mínima ou efeito paralisante e também o efeito revogador, ou ao menos o efeito de vincular o legislador infraconstitucional aos seus vetores, estabelecem um dever para que o legislador ordinário. Além disso, também condicionam a legislação futura a respeitar o conteúdo constitucional e informam a concepção do Estado e da sociedade, inspira a organização, a ordenação jurídica mediante a atribuição dos fins sociais. Então, no mínimo, aquele conteúdo serve para participar da interpretação constitucional. Essas normas constitucionais de eficácia limitada se dividem em dois grupos. As normas de princípio institutivo ou organizativo, eu acho bem mais fácil de memorizar se você falar em organizativo, porque ordena ao legislador ou a instituição sobre a estrutura do Estado, sobre as organizações. E as normas de princípio programático direcionam a atuação do Estado, elas criam planejamentos, metas a serem atingidas a longo prazo, instituindo aí programas de governo. E exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada, existem outros, eu cito alguns. Lá no conteúdo complementar que eu deixei no portal, vocês vão encontrar no capítulo alguns outros exemplos dentro da Constituição Federal. Exemplo aqui, normas de princípio institutivo. Artigo 18, parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União. Ok. E a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Vejam como nós aplicaríamos aqui o modo como que haverá aplicação, a criação, transformação, reintegração de territórios em estados, se nós não tivermos essa lei complementar que venha de fato a regulamentar essa questão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Veja, só está dizendo que o Congresso deve instituir um órgão, né? Deve criar esse órgão ali, que é o Conselho de Comunicação Social, e que esse órgão vai ser criado na forma da lei. Observe que, através dessa prescrição constitucional, nós não conseguimos ter uma aplicação imediata. Eu não consigo, de fato, colher os efeitos finalísticos desse conteúdo, enquanto não houver essa complementação, não houver essa estruturação em uma outra lei infraconstitucional. E normas de princípio programático. Artigo 7º diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 20. Inciso 20º ali. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Veja, diz que a mulher deve ser protegida, mas essa proteção, esses incentivos específicos vão ser regulados através dos termos da lei. Ok, enquanto essa lei não vier a ser produzida, nós não colheremos os efeitos dessa norma. Artigo 173, parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Veja que nós temos, de novo, olha, a lei deve-se criar uma lei para que seja reprimido o abuso do poder econômico. Então, enquanto nós não tivermos, nós não conseguiremos escolher os efeitos dessa norma. Eu fico repetindo, parece chato, mas isso ajuda vocês a memorizarem. E aí, resumindo, e eu vou tirar as dúvidas de vocês, nós temos essa estrutura aqui, basicamente essa, simplificada. As normas constitucionais
são divididas em normas de eficácia plena, contida e limitada, ok? Ou limitada. A eficácia é uma coisa, a aplicabilidade é outra. Quanto à eficácia, nós temos, de fato, a produção dos efeitos dessa norma. Enquanto que na aplicabilidade, nós teremos uma análise sobre o momento da aplicação, quando essa norma vai ser aplicada. Então, a aplicabilidade se distingue de eficácia. Dentro de cada uma delas, nós conseguimos analisar. Lembrem-se desse gráficozinho aqui que diz o seguinte, ó. Norma que tem eficácia plena vai ter aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas de eficácia contida vão ter aplicabilidade direta, imediata, não integral. Normas constitucionais de eficácia limitada, mas a aplicabilidade é indireta, é imediata e é reduzida. Eficácia plena. Já produzem os seus efeitos a partir da entrada em vigor da Constituição. Então, está presente na Constituição, a Constituição está vigorando, nós conseguiremos colher os efeitos dessa norma, porque elas têm eficácia plena, independentemente de qualquer regulamentação por lei. Veja, as normas constitucionais de eficácia plena, elas não podem ser restringidas através de lei complementar. Não podem, porque elas têm eficácia plena. Se houver uma restrição através de norma infraconstitucional, essa norma vai ser inconstitucional. Ela vai perder a sua validade. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que produzem efeitos plenos a partir da promulgação, mas podem vir a ser restringidos através de leis infraconstitucionais, através de outras normas constitucionais, uma possível reforma, ou até mesmo através de conceitos ético-jurídicos consagrados, através da interpretação doutrinária e jurisprudencial. E as normas de eficácia limitada são aquelas que produzem os seus efeitos depois da regulamentação. Então, depois que houver uma regulamentação, de fato, ela vai vir a produzir os seus efeitos finalísticos. Enquanto não expedida a regulamentação, o exercício do direito permanece impedido. Então, percebam a diferença. Plena, está presente na Constituição, está vigente, tem aplicabilidade imediata, nós conseguiremos colher todos os seus efeitos. Contida, tem essa eficácia plena, mas ela pode vir a ser restringida. Sendo restringida, ela se torna uma norma constitucional de eficácia contida, restringível ou reduzível. E as normas de eficácia limitada são aquelas em que nós não colhemos os seus efeitos enquanto não houver os efeitos finalísticos, é claro. Outros existem, como, por exemplo, vincular o legislador infraconstitucional a respeitar o texto. Mas os seus efeitos finalísticos só serão colhidos a partir da efetiva regulamentação. Na eficácia plena, nós temos uma continuidade, né? A norma entrou em vigor, ela é plenamente capaz de produzir todos os seus efeitos. Na eficácia contida, é plena, mas pode vir a ser reduzida. Então, aqui nós teríamos uma restrição. Estou fazendo assim, ó, lembre-se, reduziu. Já em relação à norma de eficácia limitada, nós teremos uma ampliação, porque nós só colheremos os seus efeitos quando ela for regulamentada. Os seus efeitos são mínimos e, a partir da regulamentação, vão, de fato, ser ampliados, vão ser obtidos. Pessoal, como é que ficou? Deu para entender bem? Tem dúvida? Eu tenho questão sobre isso daqui também. Fique à vontade para questionar, e se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa para tirar em relação a esse conteúdo, alguma dúvida. Já vi uma mensagem aqui no chat. Muitas dúvidas. Eita! Já começa a me bombardear aí através do chat ou o áudio para que eu possa ajudar, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse período aqui. Ótimo, tá gravando. Vamos lá, tentar resolver algumas questões para ver se esclarece um pouco mais. Questões de fixação. 1. Julgue os itens a seguir relativos às normas constitucionais. De acordo com a classificação de José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ser classificadas quanto à eficácia e à aplicabilidade, em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia absoluta.
E aí, certo ou errado? Errado. Erradíssimo, né, turma? Olha lá, caiu para defensor público, um cargo que tem um salário relativamente interessante, né? Então, não é uma questão que vai cair assim de uma maneira extraordinária. Basta entender a base, entender esse conteúdo para que você possa fazer a devida interpretação. Mas aqui trouxe, na verdade, um nome errado, né? Disse que vai ter eficácia absoluta, mas na verdade é limitada. A Constituição Federal, no parágrafo 7º, artigo 37, diz: a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Este dispositivo apresenta um exemplo de norma constitucional de eficácia. E aí, vamos rever o que diz. Diz o seguinte: a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Veja, eu tenho como aplicar isso daqui antes de uma devida regulamentação, antes que essa lei venha de fato a dispor sobre isso? Não, ela é contida, né? Essa norma constitucional, ela vai ter, a gente vai ter que analisar. Não, limitada. Então, já chegou à conclusão, né? Então, ela não vai ter o efeito que a gente espera enquanto essa lei, de fato, não vir a dispor sobre essa restrição ou esses requisitos para que ele tenha acesso a essas informações privilegiadas. Deixa eu só marcar aqui. Analista judiciário, vamos lá, a questão 3. O inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho. Veja que nós temos uma garantia, ela vem trazendo uma garantia, é livre o trabalho. É o ofício ou a profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer e o inciso... A lei estabelecer. E o inciso... Deixa eu lembrar aqui de letra. Isso aqui é 50... 60, 70, 70, 78, Me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que não, 68, O inciso 68 afirma que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Esses casos são, respectivamente, exemplos de normas constitucionais de eficácia. Bora lá. Trouxe duas previsões, mandou a gente interpretar. Um desses exemplos eu já trouxe aqui na aula, Se vocês lembrarem, a questão da OAB, Que nós temos o livre exercício, mas a lei pode trazer a necessidade de qualificações e então haverá uma restrição desse conteúdo, dessa garantia. Então, a primeira previsão, ela é uma norma constitucional de eficácia contida, tá? Porque nós já, inclusive, temos essas restrições no caso da OAB, por exemplo, que é a situação em que nós temos que passar no exame para poder exercer a profissão de advogado. Então, é livre, mas pode haver restrição. Então, nesse caso, nós temos uma norma constitucional de eficácia contida. Segundo, vamos ler aqui. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O que está dizendo aqui para mim? O habeas corpus deve ser, de fato, garantido a todas as pessoas, independentemente de complementação, independente de qualquer outra coisa, quem preencher esses requisitos deve receber o habeas corpus, deve ser concedido ao habeas corpus. Então, ela é uma norma constitucional de eficácia plena, como o colega citou ali, bem colocou. Então, ela é o primeiro trecho é contido, a segunda, eficácia plena. 4. A norma constitucional que determina que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tem, segundo o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, aplicação. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu preciso de complementação aqui? Ou pode vir uma lei aqui e restringir, segundo a previsão da Constituição Federal? Não.
Então, nós temos que analisar que aqui também está pedindo para nós em relação à aplicação e não em relação à eficácia. Então, por isso que eu falo para vocês, pessoal, eficácia plena, contida, limitada. A aplicabilidade direta, imediata, integral, não integral, redutivo, depende de qual for a eficácia, nós vamos ter a aplicação que vai diferenciar. Mas, basicamente, o que nós podemos dizer aqui é que essa norma tem aplicabilidade imediata. Só por você olhar os outros nomes que tem aqui, você já conseguiria ver que alguns já seriam eliminados. Por exemplo, subjetiva, não tem nessa classificação que fala em subjetiva. Minimizada, também não. Atípica, também não, né? Tá na lei, como que isso aqui é atípico? É típico. Então, se fosse para gerar uma dúvida, talvez ficaria entre restritiva ou imediata. Mas, de fato, imediata se enquadra na norma constitucional de eficácia plena, né? Que é o caso dessa situação aqui do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Questão 5. No que concerne a aplicabilidade, deixa eu dar uma olhada se tem muita coisa ainda, eu acho que a gente vai ter que abrir mais uma chamada. No que concerne a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens seguintes. A norma constitucional de eficácia limitada, embora para produzir todos os seus efeitos... Peraí, deixa eu voltar aqui. As normas constitucionais de eficácia limitada, embora para produzirem todos os seus efeitos demandem lei integrativa, têm o poder de vincular o legislador ordinário, podendo servir como um parâmetro para o controle de constitucionalidade. E aí, o que vocês acham? Parâmetro, no caso, tem que ser a Constituição, não é? Mas lembra, nós estamos falando sobre a eficácia das normas constitucionais. Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada, tem eficácia limitada, mas está presente na Constituição Federal. Todo o texto da Constituição Federal serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade, ok? A única exceção é o preâmbulo, porque o preâmbulo fala tem conteúdo político e não conteúdo jurídico, ok? Então, sim, essa questão está correta. Embora para produzir os seus efeitos, há necessidade de uma lei integrativa, tem o poder de vincular. Vamos lá. Nós estávamos respondendo a questão e aí no meio de tudo caiu. Mas, voltando rapidão. As normas constitucionais de eficácia limitada, embora para produzir os seus efeitos, elas precisam de uma norma, uma lei integrativa, têm o poder de vincular o legislador ordinário. Pode, então, servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, essa questão está certa. Lembrem-se, toda a Constituição Federal serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Lei infraconstitucional não deve contrariar a Constituição Federal de maneira nenhuma, nem que seja uma norma constitucional de eficácia limitada. Lembra que eu falei? Toda norma constitucional tem eficácia, mesmo que mínima. Mesmo que ela não encontre os seus efeitos finalísticos, eficácia mínima ela terá. Que será o caso, por exemplo, de vincular o legislador infraconstitucional. Também aqui, no caso, eles usaram o legislador ordinário, tá? Que é aquele legislador que cria normas comuns. Questão 6. Analista judiciário. No que concerne a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens seguintes. As normas programáticas são dotadas de eficácia plena e independem de programas ou providências estatais para sua concretização. E aí, o que vocês acham? Alguém tem uma opinião aí? Tem um chute? Errado. Errado, mas está errado mesmo, porque só vocês lembrarem que a classificação de normas programáticas entra dentro de normas constitucionais de eficácia limitada. Elas precisam de complementação para atingir seus efeitos. Então, já está errado aqui, porque fala que tem eficácia plena. Não tem eficácia limitada. E outra coisa, independem de programas ou providências estatais. Na verdade, é o reverso, né? Dependem de programas ou providências estatais para sua complementação. E 7, a analista ministerial. Julgue os seguintes itens relativos à aplicabilidade das normas constitucionais. Veja, nós estamos falando em aplicabilidade nesse caso. A gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos
é uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. E aí, o que vocês acham? Está correto, ela está ordenando, né? Ela já está integrada, não precisa de complemento. Exato. Certo? Ela foi um exemplo que eu citei exatamente em norma constitucional de eficácia plena. E o que vocês têm que prestar atenção? Eficácia plena tem aplicabilidade imediata, porque vejam, se aqui, para complicar, ele tivesse citado assim, ó, eficácia plena e aplicabilidade imediata, já estava errado, porque imediata é aquela que depende de uma norma para que medie a aplicação dela. Então, preste bastante atenção nessas palavrinhas, porque essas palavrinhas realmente, assim, como a Tafane citou ali do caso da questão 6, que independem. Aqui, no caso, a palavrinha vem imediata. Tá certo, nesse caso tá certo. Mas prestem bastante atenção nisso na hora de resolver questão. Semana passada mesmo, eu não estava muito centrada aqui, algumas palavrinhas me pegaram. Então, no momento que você vai realizar uma prova, você deve se concentrar e prestar bastante atenção nas palavrinhas. Eu, por exemplo, se eu levar uma caneta, eu já ia grifar isso daqui, imediata, e já ia grifar isso também de plena, para eu tentar identificar. Mas esse é um caso clássico, essa questão não foi uma questão difícil, porque a maioria dos livros da doutrina que vocês pegarem para ler, que fale sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, citam esse caso. O caso do transporte coletivo urbano para maiores de 65 anos, o caso também da questão do OAB, vocês viram aqui, trouxe também esse conteúdo, que são aqueles exemplos que são clássicos. Ai, gente, a palavra da pessoa que faz a prova, né? A pessoa que... A banca, vamos colocar assim. A banca quer saber se você estudou, ela não quer saber se você decorou a Constituição inteira, ela quer saber se você complementou seu estudo. Então, decorar o texto muitas vezes não é necessário entender como a doutrina classifica aquele determinado assunto. Então, aqui, por exemplo, você pega exemplos que estão presentes em qualquer doutrina. Qualquer autor cita esses exemplos que as questões trouxeram. Pode, é claro, depender do nível do concurso, vir com questões um pouco mais complexas, mas para as áreas que são mais a nível assim, não tão de exigência, tão ampla, nós não teremos questões tão complexas a respeito desse conteúdo. O que vocês têm que saber a respeito disso aqui? Basicamente, se vocês pegarem esse esquema para entender o que é norma constitucional de eficácia plena, contida e limitada, e complementarem esse esquema com esse outro aqui, vocês memorizarem isso daqui já vai ajudar muito. Porque se você entender que uma norma constitucional de eficácia plena é aquela que produz seus efeitos a partir do momento que ela entrou em vigor, ela não pode ser restringida, ela não pode vir a ser restringida, nós teremos, de fato, um esclarecimento bem simples em relação a isso. Se você entender que norma constitucional de eficácia contida, restringível ou redutível, que são os nomes que eles usam, que são aquelas normas que podem ser restringidas através do poder constituinte decorrente, ou através derivado, ou através do poder do legislador infraconstitucional, enfim, pode ser restringido, nós temos uma norma de eficácia contida. Ilimitada é aquela que, enquanto não for de fato integrada, enquanto não for regulamentada, ela não vai atingir os efeitos finalísticos. Aí você complementa aqui com essa classificaçãozinha da aplicabilidade. Plena, direta, imediata, integral. Contida é direta, imediata e possivelmente não integral, ou não integral, eu encontrei das duas maneiras na doutrina. E limitada é indireta, é mediata e é reduzida. É quase o reverso da norma de eficácia plena. E aí, pessoal, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Ficou claro, professora. Ficou bem claro. Que bom. Olha, eu fiz um videozinho bem resumido desse assunto também. Se vocês quiserem complementar e rever, até pelo tempo que vocês já demandaram aqui na aula, o videozinho acho que tem 15 a 18 minutos. Eu vou mandar agora logo em seguida no grupo aqui para quem quiser complementar. E aí rever rapidão. Professora, esse esqueminha você também vai nos enviar?
Sim, eu já coloquei esse tá. slidezinho todinho lá no portal, tá? Tá bom. As questões também estão lá também. E tem um capítulo do livro que eu acho que para esse aqui eu segui o Pedro Lenza. Mas eu recomendo o Pedro Lenza ou o Alexandre de Moraes em relação a esse assunto, que é um pouco mais bem estruturado, assim. Mas já está lá no portal também. Vou fazer questão de mandar já no grupo do WhatsApp da turma também agora, tá? Tá bom. Tchau, pessoal. Até mais. Nós temos um outro conteúdo para entrar em relação à interpretação das normas constitucionais, mas eu acho que vai confundir demais se a gente trabalhar com ele agora, sabe? Então, vamos fazer assim, na próxima aula, a gente entra com ele, que ele é bem curtinho, e a gente continua um pouquinho com hermenêutica, porque daí eu acho que os assuntos coincidem, assim, não vai fazer uma certa confusão na cabeça de vocês. Top, professora. Sensacional a sua aula. Como Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. sempre. Tchau.